nos traz aqui ensinamentos muito práticos e muito necessários para a nossa vida. Obadias só tem um capítulo, tá bom? Capítulo de número 1, vai do verso 1 ao verso de número 21. Vamos lá. Quem encontrou, diga amém. Estenda a sua mão para cá, todos. Diga assim: Deus, usa o meu pastor, através da tua palavra, me exorta, me edifica e me ensina, para a glória do teu nome. Amém. Então vamos lá. Feita essa oração, se não fluir, a culpa é sua. Amém? Vai fluir. Queridos irmãos, esse texto aqui é um texto muito interessante. O livro do profeta Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento. A palavra Obadias significa servo do Senhor. Apesar de ser um nome muito popular no Antigo Testamento, nós temos cerca de 20 aparições do nome Obadias. E das 20 aparições que aparecem em todos os 39 livros do Antigo Testamento, nenhuma delas se refere a esse profeta. É bem verdade que não se sabe quase nada de Obadias. Obadias é mais um daqueles profetas anônimos que apareceram para um mandado de Deus. Quando você pega o livro do profeta Ageu, que foi escrito em cerca de 520 a.C., você vai ver que a profecia de Ageu foi de setembro de 520 a dezembro de 520. Ele tem um ministério de 4 meses com 3 profecias somente. E o profeta Obadias, juntamente com o profeta Naum, eles são 2 profetas que não são citados no Novo Testamento. Eles não têm nenhuma citação. E eles fazem parte de um rol, juntamente com Abacuque, de 3 profetas que tiveram um ministério para falar para nações fora de Israel. Por exemplo, o profeta Abacuque profetizou a sua profecia, o seu livro, para a Babilônia. O profeta Naum profetizou a sua mensagem para os assírios. Não é sírios, tem sírios e assírios. Foi para os assírios, de onde tinha a grande capital Nínive. E o profeta Obadias, ele direcionou a sua mensagem para o povo de Edom. Quando nós pegamos o livro do profeta, e a gente pode entender que apesar de ser o menor livro da Bíblia Sagrada, ele é um livro muito importante e está num desfecho. Se ele está aqui no canon, para quem acredita na canonicidade dos livros, na inspiração, na infalibilidade, ele não está aqui por um mero propósito. Deus colocou esse livro aqui e ele tem uma mensagem muito necessária. Quando se fala de Edom, a gente precisa retornar, não tem como a gente não retornar à família patriarcal de Isaac. Isaac, com a sua mulher, tiveram filhos gêmeos. A Bíblia diz, o doutor Hernandes Dias Lopes vai dizer que essa guerra de Edom e Judá, ela é uma guerra intrauterina. O que é isso, pastor? Ela começou dentro do ventre da sua mãe. Então, desde o ventre da sua mãe, essas nações já brigavam, porque eram 2 nações, como nosso irmão Gleice pregou aqui sobre Jacó. Só que quando quando Esaú e Jacó já estão grandes, já estão desenvolvidos, e o profeta Obadias aparece nessa sessão aqui, ele já está dentro de um conflito de 1500 anos. Daqui a pouquinho eu vou trazer alguns pontos bíblicos, com referências bíblicas, para vocês verem o tanto de conflito que Edom e Esaú tiveram, brigas muito fortes, e na verdade até os tempos do Senhor Jesus Cristo, eles estavam numa nova camuflagem, eles estavam como as pessoas dos idumeus. Por exemplo, Herodes o Grande, que assumiu em cerca de 40 a.C., em cerca de 37 a.C., assumiu o trono, ele era um edomita, mas ali já tinha um novo nome, eles eram chamados de idumeu, ou seja, até no tempo de Jesus, esse povo que recebeu a profecia lá atrás, era um povo adversário. E quando Deus levantou o profeta, e o plano de fundo desse livro, a gente, conhecendo esse enredo, a gente pode observar que esse povo foi um povo que trouxe muito problema. Eu pontuei aqui 10 pontos, onde você vai observar pontos que esse povo se colocou como uma pedra de tropeço no povo, tanto do norte como no povo do sul.
E como esse povo foi um instrumento de Deus. Na verdade, quando nós olhamos outros livros, a gente vai ver a profecia do profeta Jeremias no capítulo de número 49, do versículo 16, do 14 ao 16. Nós vamos observar Malaquias, capítulo de número 1, versículo de número 3 ao versículo de número 4 também, falando acerca de Edom. E toda vez que Deus usa a boca de um profeta para falar desse povo, as profecias não são boas. Daqui a pouquinho nós vamos analisar algumas referências. Por exemplo, quando nós observamos Deus falando, Davi, acerca de Edom, as mensagens de Deus na boca dos profetas são essas, ó. Se vocês levantarem, eu derrubo. Se vocês colocarem de pé, eu ponho de fora. Povo amaldiçoado, povo fracassado, vocês serão povos envergonhados. Só são profecias desse cunho. Ou seja, o que foi que Edom aprontou tanto para que Deus ficasse com tanta raiva deles, a ponto de dizer que ele aborreceu Esaú e amou Jacó? Por que será que Deus é tão mau assim que ele não deu direito a essa nação? Porque aqui nós temos dois povos. De Esaú descende todos os árabes, e de Judá descende todos os judeus. Então a gente pode observar que existem dois povos grandes aqui. Preste atenção. Quando nós olhamos para esse ponto, escute, em 1406 a.C., vamos lá, alguns pontos de edomitas e de Esaú, que são os edomitas e judeus. Existem vários textos e passagens bíblicas que nos mostram problemas envolvendo esses dois povos. Escute só, preste atenção, para me ser bem didático. Primeira, em 1406 a.C., Edom recusou a passagem de Israel a caminho de Canaã. Números capítulo de número 20 e Deuteronômio capítulo de número 2. 2, em 992 a.C., vai vendo as datas, Davi conquistou Edom, matando a maioria dos homens. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 8, e primeiro livro dos Reis, capítulo de número 11. Terceira, Edom e os filisteus pilharam Judá. Segundo livro das Crônicas, e isso aconteceu em 845. Quarta, em 785 a.C., Amazias, um rei do norte, atacou Edom, matando 20.000 homens, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 25. Quinta, em 586 a.C., essa data é simbólica e todo mundo conhece, Edom ajudou a Babilônia a destruir os irmãos do sul, os irmãos de Judá. Por incrível que pareça, os edomitas, que eram parente próximo dos judeus, se uniram com os babilônios e fizeram com que os babilônios matassem o povo de Judá. Sexta, em 300 a.C., quem está aparecendo na cena agora no globo é Alexandre o Grande também. Cidades e territórios de Edom foram tomadas pelos árabes nabateus, cumprindo uma profecia do profeta Jeremias, do profeta Obadias e de outros profetas. Sétimo, em 165 a.C., esse aqui também é famoso, Judas Macabeus tomou Hebrom, que tinha se tornado capital dos edomitas. Oitavo, em 126 a.C., João Hircano, que é muito conhecido por ter matado o povo do norte, levado para cativeiro em 722, o que aconteceu com João Hircano? Ele subjugou os edomitas, que já são chamados aqui de idumeus, viu? Forçando a circuncidarem, ou seja, fez eles se tornarem judeus na marra. Nono, penúltimo, em 40 a.C., Herodes, que já é o Idumeu o Grande, tornou-se rei da Palestina, conquistando Jerusalém em 37 a.C. E a última, a décima, os edomitas se aliaram aos romanos para destruir Jerusalém. E com a queda de Jerusalém, essa nação chamada Edom e esse nome chamado Edomita desapareceu da história. Então eu trouxe datas para vocês de 1406 a.C. até os dias de Cristo. Então vocês podem observar que há uma briguinha que não é o irmão que olhou mal para mim, são gerações e gerações e gerações, povos e povos, tempos e tempos, conquistas e conquistas que esse povo passou aqui. Muito bem, a data do livro. Existem duas teorias principais. Por exemplo, a teoria aceita por muitos estudiosos e gente pesada dos dois pontos. Em 845 a.C., tem estudiosos que acreditam que foi nessa data. Mas, por exemplo, em 586, acreditam-se outros estudiosos que Obadias presenciou a Babilônia entrando em Judá, subjugando o povo, e eles estavam aqui, os edomitas, com os babilônios, e eles ajudaram os babilônios a levar. Ou seja, o livro tem datação também marcada para 586 a.C.
Isso não muda nada a interpretação do texto. Isso também não é tão importante assim. Então vamos para a análise bíblica. Pegue sua Bíblia agora e vamos analisar aqui o texto. Não deu glória, valeu, obrigado. Muito bem. Então vamos lá. Vamos analisar aqui, fazer uma análise bíblica desse versículo. Vamos correr e eu vou terminar no horário, não se preocupe, ok? Então vamos lá. Os 4 primeiros versículos já começam com uma punição de Deus pesada. Sabe o que é interessante? Nós vamos descobrindo cada pérola na Bíblia. E se você tem uma Almeida Revista Atualizada, em cima na epígrafe está escrita: os pecados e o castigo de Edom. E embaixo tem uma referência, que é a referência de Jeremias capítulo 49, versículo 14 ao versículo 16. Por quê? Porque do versículo de número 1, olhe para mim, quando eu pedir na Bíblia, você não olha na Bíblia. Do versículo de número 1 ao versículo de número 4, você pode observar que é a mesma profecia que o profeta Jeremias vai falar no capítulo 49, no verso 14 ao verso 16. São quase as mesmas palavras, e eles não são contemporâneos. Viu? É quase a mesma profecia, ou na verdade são até contemporâneos, mas não se viram, não tiveram contato, pelo menos não se sabe disso. Então esses 4 primeiros versículos aqui, que o profeta Obadias está trazendo, é Deus realmente trazendo um juízo muito sério para Edom. O juízo, então, vamos ler, visão de Obadias. Essa palavra visão no hebraico, ela significa uma profecia que o profeta recebeu de Deus, um oráculo que o profeta recebeu para passar para o povo. Visão de Obadias. Assim diz o Deus a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito Verso 3: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas tendas das rochas da tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Quando nós olhamos isso aqui, olhe para mim, a gente lê isso aqui, talvez você não entendeu nadinha, né? Poxa, pastor, eu li esse versículo aqui, eu estou voando, não entendi nadinha que o Senhor falou. E realmente, se a gente não tiver uma ferramenta, a gente não entende. Mas essa cidade, ela ficava numa montanha chamada Seir. Seir nunca foi conquistada. Os edomitas, eles eram famosos porque tinham rotas comerciais famosas, eles tinham muito comércio envolvente, eles eram ricos, sem dizer que tinham uma grande armada. E a cidade na montanha de Seir, que depois ficou famosa como Petra, ela nunca foi conquistada e tinha fama de ser inconquistável. Ou seja, eles chegaram a um ponto de se tornarem tão soberbos, e eles começaram, olhe para mim, a fazer aliança com outros povos. Tanto que, quando eles pensaram que a Babilônia de Nabucodonosor era a maior potência do mundo, eles fizeram aliança não só com a Babilônia, mas com muitas outras nações, porque eles eram políticos também, estrategistas. Eles tinham uma geografia que os beneficiava, eles tinham uma montanha que os cercavam, eles tinham dinheiro, eles eram ricos, eles tinham fama, boas alianças. Ou seja, a soberba, tanto que no versículo 3, pode colocar, irmã Natália, versículo 3, o próprio profeta vai dizer, soberba do teu coração te enganou, tu que habita onde? Porque eles habitavam num lugar que ninguém conseguiu chegar até lá. Na cabeça dos edomitas, do povo de Esaú, eles pensavam assim: somos ricos, temos dinheiro, temos ótimas alianças, ninguém pode entrar aqui. Segundo os historiadores, há um historiador chamado Francisco Clyde, muito interessante o que ele fala. Ele vai dizer que o caminho para Edom, para chegar na montanha, 2 cavalos não conseguiam passar lado a lado. Era quase intransponível, somente um cavalo. E só havia uma fenda ou um caminho na rocha que era permitido o acesso até esse lugar. Como eles não, olha isso, para você que entende um pouco de guerra, eles não precisavam, como as outras nações, gastar com muralha, nem com armamento e nem com muita força bélica, porque onde eles viviam era quase intransponível. E isso fez dele uma nação poderosa. Por quê? Escute isso. Enquanto Jacó, o filho bom, cresceu e se tornou um homem piedoso, os edomitas, vindo de Esaú, se tornaram homens presunçosos,
cresceram muito no comércio, começaram a ganhar dinheiro, começaram a ficar ricos materialmente falando, mas se tornaram homens iníquos, ímpios, que confiavam na sua própria força e naquilo que eles tinham. Só que tem uma hora que o juízo de Deus ele chega. Você conhece aquela velha história, ou aquele velho ditado que uma hora a conta chega? Olhe para o seu irmão aí, por favor. Olhe e diga assim para ele: se tem algum pecado oculto, confessa. Porque uma hora a conta chega. E Deus havia falado para o profeta. Presta atenção, quando eu olho para esse texto, eu vejo a soberania e a misericórdia de Deus juntas, como elas não podem se separar, porque são atributos inseparáveis. Eu fico pensando, por que Deus não deixou em um período de quase 1500 anos, não destruiu essa nação? Deus sempre antes de mandar juízo, olhe para mim por favor, Deus sempre antes de mandar juízo para um povo, para uma nação ou para alguém, ele sempre no Antigo Testamento, essa era a ordem, tanto que o profeta Amós disse: fará o Senhor alguma coisa sem antes revelar aos seus profetas? Deus sempre tinha um remanescente, ou alguém que era o canal dele. Quando a nação estava contra Deus, ele pegava aquele profeta e dizia: vai lá, entra lá. E os profetas eram ousados. Pergunte por quê, pastor Narciso? Quando você pega o capítulo de número 38 do livro do profeta Isaías, você vai ver o profeta Isaías entrando na casa, no palácio do rei, olhando para ele dizendo assim: ó, prepara a tua casa que tu vai morrer. Ou o homem tem muita certeza que é Deus que está falando na boca dele, ou ele é louco. Por quê? Porque se ele fala uma coisa dessa e o rei sente que é da carne, corta a cabeça dele. Mas ele tinha tanta convicção que era Deus que falava, porque no Antigo Testamento não era como hoje, porque lá Moisés abriu a boca no livro de Deuteronômio, no livro do Êxodo, e disse o seguinte: quando o profeta que foi levantado por Deus falar uma profecia e não se cumprir, que ele morra. Então no Antigo Testamento o profeta, quando falava, era considerado como se fosse uma palavra escrita, era o próprio Deus que estava falando. E Deus olhou e disse assim: segundo o doutor Hernandes Dias Lopes, a soberba é um dos maiores perigos que tem na vida de uma pessoa. Porque a soberba é aquele ponto que você pensa que é capaz, que pode. Irmão, o maior erro nosso, ou um dos maiores erros nossos, para você e para mim, é pensarmos que nós podemos mexer um dedo nessa vida quando nós não podemos. O Dr. Paul Walsh falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, dê glória a Deus, porque toda vez que você respira é permissão do Senhor. Você consegue dar um glória a Deus por causa disso? Aleluia. E o Deus já falou assim: olha esse texto: tu que habitas nas fendas da rocha. Aí no versículo 4, põe para mim, irmã Natália, pregação expositiva. Olha o que o Senhor diz para eles: vocês podem fazer como a águia. Se vocês colocarem o ninho lá em cima, eu abato vocês de lá. Leia agora que você vai dar glória. Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei. Fala para o povo de Edom que a montanha não pode. Eles podem ir além da montanha e fazer como a águia, um ninho onde ninguém pode chegar, mas eu, o Senhor. Levante a sua mão e eu sinto Deus aqui. Aleluia, levante a sua mão. Dá para nascer um crente que se esconda de Deus. Dá para nascer alguém que pense que possa fazer algo oculto aos olhos de Deus. Davi disse: se eu for ao céu, lá eu te encontro. Na terra tu estás, no mais profundo do abismo também tu estás. Olhe para mim, diga para Edom, pergunte para eles se eles já esqueceram. Eu destruí a Babilônia. Oh glória. Eu destruí Edom. Escute que eu vou falar aqui como algo profético. Se Deus não fazer a China se converter, Deus vai abater a China. Eles não vão ver isso. Eu sou pastor pequeno, viu? Eles não vão ver isso. Se fosse pastor de mídia grande, mas Deus vai abater esse país. Porque esse país está se colocando contra a palavra. E se tu pegar a Bíblia e ver que cada nação que se colocou contra a palavra, qual foi o fim dele?
de impérios que você não tem ideia. Você sabe o que é o Império Persa? Você sabe que são os reis babilônicos? Você sabe o que são os reis? Aleluia! Você tem noção do que são esses impérios? Todos eles lamberam terra. Quem é o dragão asiático perto daquele que tem olhos como chama? Agora, escute. Se Deus está usando esse povo, esse país, como usou a Babilônia, como usou os persas, como usou os gregos, como usou os romanos, para fazer com que o povo se converta, deixa Deus usar. Mas uma coisa eu tenho certeza: quando chegar a hora do juízo, vai lá, Obadias, fala para Edom, chegou a conta. Versículo número 5 e 6. Punição e permissão divina. Deus permitiria que Edom fosse atacada gravemente. Escute, olhe para mim. Versículo 5 aqui. Olhe para mim antes de você ler. O povo que se achava o cara. Deus disse assim, ó: se um ladrão... Irmão, isso aqui é uma metáfora tão forte. Só fala se você dá glória. Oh, glória, que saudade disso. Escute isso. Esse povo eles eram tão soberbos, que eles diziam assim, ó: a gente é tão forte de muralha, a nossa segurança é tão fora de série, que se um ladrão entrar aqui, ele rouba só um pouquinho. Deus falou assim, ó: o ladrão vai entrar e não vai deixar nada. Olha a subjugação de Deus. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastassem? Se a ti viesse vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Esse primeiro texto está dizendo do quanto é difícil entrar lá e roubar. Mas olha o que ele diz no 6. Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados teus tesouros escondidos. Deus está dizendo assim, ó: vocês pensam que se eles entrassem, eles iam roubar só um pouquinho, só que eu vou sacudir tanto vocês, eu vou quebrar tanto vocês, eu vou acabar tanto com vocês, que não vão deixar nada, vão levar nada, vão levar tudo. Irmão, gente, olhando um texto desse, e eu batendo cabeça com esse Obadias hoje, porque o contexto histórico, ele abre, ele amplia, e Deus está falando aqui assim, olha, de uma forma que vocês nunca pensariam. Para eles era impossível, mas o Deus que vai mais longe do ninho da águia, já tinha determinado que eles passariam pelo juízo. Versículo de número 7, sabe o que eles fizeram? Para se tornar mais forte, todos os teus aliados falaram assim, ó: não, nós somos espertos, nós somos estrategistas, bora fazer aliança com a Babilônia. Ô tu crente, olha para mim, meu irmão, que está fazendo aliança com o ímpio aí fora. Cadê o glória? Acabou? Ô tu crente, que está pensando que pode conseguir no jeitinho brasileiro. Ô tu crente, que não te converte, ouve palavra toda terça, todo domingo, e palavra dura como essa, mas está lá, querendo ajudar Deus, querendo dar uma força para o Espírito Santo. Todos os teus aliados te levarão para fora dos teus limites. Olha o que o Senhor disse: aqueles que comem na tua mesa vão te enganar. Aqueles que fizeram uma aliança contigo vão entrar aqui e vão te deixar para trás. Leia o texto, está aqui, ó, verso 7. Aqueles que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom, entende? Agora no versículo de número 8, pode colocar, olhe para mim, irmã Natália, ou desculpe, olhe para mim, igreja. Olhe todos para mim. Agora no versículo de número 8, é um versículo que eu acho mais terrível, até mesmo mais terrível do que eles entrarem e roubarem. Por quê? Porque aqui no 8 Deus diz que Ele tira o entendimento. Leia, eu te explico. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Eza. Sabe por que eles faziam aliança com os babilônios? Sabe por que eles faziam aliança com outros povos? Porque não tinham entendimento. Ah, meu irmão, Deus estava tirando deles o discernimento espiritual. Melhor do que um dinheiro, melhor do que um ouro, melhor do que uma boa empresa fechada de carteira, é ter entendimento e discernimento para saber o que é de papai e o que não é de papai.
melhor do que isso é você saber, é chegar diante de uma situação e ter aquele toque do Espírito, até aqui, não vai mais que eu não estou aí. Isso milionários te dariam para ter, e o Espírito deu, e não deu para o mundo, mas deu para a igreja. Quer ver uma coisa? Malaquias capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. O profeta Malaquias disse de Edom, 1:3: eu aborreci quem? E fiz os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do... Esaú é o pai dos edomitas. Põe o próximo texto. Agora olhe isso. Já pensou você nessa situação? Leia e sinta temor. Se Edom diz, fomos destruídos, porém nós tornaremos a edificar as ruínas. Olha o que Deus diz. Então diz o Senhor, de quem? De quem? Se eles edificarem, eu destruo. Edom será chamado terra de perversidade. Já pensou o próprio Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, olhar para um povo e falar assim: põe de pé e eu quebro. Vocês serão chamados terra de perversidade, contra quem o Senhor está irado para sempre. Enquanto para o outro povo ele chama bichinho de Jacó. Olhe para o seu irmão, olhe e pergunte para ele: tu está do lado dos perversos? Ou tu é bichinho de Jacó? Que palavra é essa? Escute, durante a história, por várias vezes eles caíram, e eles levantaram de novo. Toda vez que eles levantavam, Deus ia lá e abatia. Vamos levantar de novo, Deus ia lá e derrubava. Vamos levantar de novo, Deus ia lá e envergonhava. Por quê? Porque os olhos do Senhor não estavam com eles. O que é que você quer? O que adianta? Olhe para mim, crente, ser bem sucedido, ter bom emprego, dinheiro no bolso, boa influência, camaradagem, amizade, mas não ter o favor de Deus, e saber que o Deus que é dono de tudo, aleluia, não te chama de filho. Diz para ele, Malaquias: amei Jacó. Vou repetir para você dar glória, porque você é Jacó. Amei Jacó. Você pode fazer melhor. Amei Jacó. A última: amei Jacó. Ei, escuta, deixa eu te falar, olhe para mim, com a mão direita levantada. Sabe o que é mais tremendo de tudo isso? Que a escolha de Jacó é assim, ó: e ainda não tinham os filhos nem nascido. Porque a eleição de Jacó não era porque Jacó era filho de Abraão. A eleição é incondicional. Isso já nos quebra, isso já nos humilha, porque nós não estamos aqui porque tocamos bem, cantamos bem, pregamos bem, congregamos no bom legal. Não, nós estamos aqui porque aonde abundou o pecado, superar. Se essa graça já te alcançou, aumenta o volume desse glória, abre a tua boca e racha. Jeremias 49:7, irmã Natália, por favor. Olha isso, olha esse texto, está aqui no slide. O profeta chega a zombar deles. Olha o sarcasmo do profeta Jeremias a respeito de Edom. A respeito de quem? Assim diz o Senhor dos exércitos. Meu Deus, essa palavra, eu falo de novo só para te dar glória. Assim diz o Senhor dos exércitos. Oh glória. Acaso já não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu os conselhos dos sábios? Desvaneceu-lhes a sabedoria? Jeremias está falando assim, ó: cadê o povo das alianças? Cadê o povo que tinha aliança com a Babilônia? Cadê o povo das muralhas? Cadê os caras? Cadê os ricões?
Você sem Deus é nada. Levante a sua mão. Você sem Deus é nada. Você sem Deus é um miserável, é um pobre, é um cego, é um inútil, é um lixo, é um verme. Mas você com Deus é cheio, é cheio. Você com Deus é diferente. Você com Deus é vencedor. Versículo 9. Bora destruir mais ainda com Edom. Aqui nesse texto eles perderam toda a sua polícia. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, porque do monte de Esaú, cada um será exterminado pela matança. Não tem mais alianças, não tem mais muralhas, não tem mais nome, não tem mais guarda e não tem mais entendimento. Eu não sei em que nível tu tá, mas ainda dá tempo de se voltando, o pastor Assis está voltando como um leão. Não sei que nível você está. Você já perdeu a aliança? Você já perdeu o emprego? Se o relacionamento está quase para acabar, Deus está dizendo: te arrepende. O problema é que nós subestimamos demais o Deus desse livro e pensamos que vai acontecer com A, com B, com C e nunca com a gente. Quando você vê meu Deus, irmão, se esse povo tivesse entendimento, quando o profeta entrasse em Obadias e pregasse, ele dizia: Obadias, prega mais. Quando esses profetas Joel entravam e pregavam, eles diziam: sai daqui que não é Deus. A igreja tem que valorizar homem de Deus, pregador que prega a Bíblia, profeta de Deus, porque é um grande sinal da misericórdia de Deus. Se vir um camarada aqui nesse púlpito: não, Deus vai te dar um carro, Deus vai te levantar, está tudo pecado, está tudo fora do lugar aí. Deus tem que mandar cabra doido. Te converte, volta, aleluia, deixa o pecado, te arrepende. Está sentindo Deus aí, meu irmão? Escuta, você pode falar assim: nossa pastor, já estou terminando, que Deus mau, deu até medo agora, vou até me benzer. Vai, católico, olhe para mim. Que Deus mau, pastor. Se Deus é tão mau que Ele destruiu todo mundo, matou todo mundo, por que, pastor? Deus fez isso. Verso 10. Deus não é mau, Ele é justo, justo, justo e justo. Verso 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-á a vergonha e serás exterminado para... coisa errada que tu está fazendo há tempo na tua caminhada cristã. Vou estalar o dedo para te dar glória. Eles pensavam que a conta não ia chegar. E o profeta falou: sabe por causa de que isso? Quando tu passou teu irmão para trás, quando tu comprou e não pagou, o gato que tu tem de energia na tua casa. Cadê o glória, irmão? Acabou? Te converte. Te converte. Volta às primeiras práticas. Larga o pecado. Volta a orar. Volta a ler a Bíblia. Volta a ter compromisso comigo. Para de empurrar o evangelho com a barriga. Ouvirei contra ti. Escuta isso. Versículo 11 ao 14. Olha o nível. Sabe o que eles fizeram? Não vai dar tempo de ir até o final, mas eu vou terminar aqui. Olhe para mim. Eles ficaram tão possessos. O que era que eles tinham feito de tão grave? Do verso 11 ao 14 vai dizer que eles se levantaram quando os babilônios entraram. Olha isso. Para destruir Judá.
eles ajudaram os babilônios. No verso 11, eles ajudam os babilônios. No 12, eles sentem prazer quando os judeus estão morrendo na mão dos babilônios. No 13, eles se alegram com a desgraça. E no 14, quando fugia alguém dos babilônios, eles esperavam nas encruzilhadas e matavam. E Deus só lá, porque tem um livro das obras. Tem gente que pensa assim, Deus está falando, deixa pecar, peca. Pode pecar. Não quiser voltar a terça, não volta, pode pecar. E Deus, e eles tiveram que engolir. O que, pastor? Do verso 15 ao 21, Deus termina com uma profecia de restauração. Tu não entendeu? Deixa eu te explicar. Eles olhavam para o povo de Judá e falavam assim, nós temos muralha e vocês não têm. Nós temos casa e vocês não têm. Nós temos dinheiro e vocês não têm. A gente tem terreno e vocês não têm. Bora ler só o 21. Só o 21. Salvadores hão de subir ao monte Sião. Não é o monte Seir. Olhe para mim. O monte de Edom é Seir. O monte de Judá é Sião. Deus está dizendo, não vão subir em Seir. Subirão em Sião. Salvadores hão de subir ao monte para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do... Leia, coloque lá, irmã Natália. 17. Olha isso. Mas no monte Sião, isso aqui está sendo falado para uma nação destruída. Mais difícil do que subir a muralha de Seir era restaurar Israel. Só Joel pegou. Está entendendo isso? Deus falou para o profeta, abre a tua boca aí que é eu que estou falando. E diz para ele que a nação falida, o povo desgraçado de Judá, o povo maltratado, o povo que Babilônia humilhou, vai ficar de pé, vou levantar, vou colocar de pé. Entende? Você que está caído aqui ou na internet, Deus tem uma promessa de restauração para o teu ministério. De pé. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Não está no tom. Vou te dar mais uma chance, que é do aniversário hoje. Aí, agora, maestro. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Levante a sua mão e cante. E todos vão dizer: oh! Quão grande. Isso, se é verdade, abre a tua boca aí, te alegra e canta para o Senhor, aleluia, declare com grande paz. E quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer: quão grande é o meu Deus. Segure na mão do seu irmão aí para encerrar, segure e cante com o resplendor de um rei. Abre a tua boca e adore comigo, cante ele. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar,
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. A igreja canta, vai! E com grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer. Levante a sua mão, levante a mão do seu irmão e canta nessa noite aí, crente. Adora, quão grande, aleluia, diga. E quão grande é o meu, seja cheio. cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão dizer quão grande É o meu Deus sobre todos. Isso, aleluia. Declare nessa noite, continue cantando e diga: orações Ele é. O tempo está. Esse Deus que tu serve. O começo, meio e fim. O começo, meio e fim. Três se formam em um. Trindade Santa. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Abre a tua boca e declara, Pai, e quão grande. Isso é avivamento na palavra. E cantarei quão grande é o meu Deus. e todos vão, todo joelho vai ter que dobrar, toda língua vai ter que confessar. É o meu Deus. Isso, abre a sua boca e diga assim, ó. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Meu Deus, eu cantarei. Se é verdade, abre a tua boca e canta pra ele nessa noite. E quão grande É o meu Deus, cantarei quão tá voltando pra Jesus. Tá voltando pra Jesus. Tá voltando pra Jesus. Almas. Tem mais alguém? Sai do seu lugar agora. Se tem mais alguém, vem agora. Vem. Volta. Meu Deus, todos são de ver. Grande é o meu Deus. A mão direita levantada, diga. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Toda a terra está cheia da sua glória. Canta, Rafael, aleluia. E quando é o meu Deus, eu cantarei quão grande
Mas alguém quer voltar para a igreja? Pastor, estou afastada. Volta hoje, pelo amor de Deus. Volta hoje, pelo amor de Deus. Jesus está te chamando. Aleluia. Quero voltar, pastor Narciso. Não aguento mais viver sem Jesus. Volta. Volta hoje, irmã, volta! Sai da sua cadeira, vem! Sobe todo o nome! Mais uma! Abre a tua boca e canta! Vai! Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ainda tem mais uma! Ainda tem mais uma! Rápido! Jesus está te chamando, é hoje! Eu quero orar! Vem logo, tá vindo, tá vindo! Adora! Adora! Sobe todo o nome, canta, canta! Abre a tua boca e celebra! Vai! E sobre todo nome é o seu. Tu és Abraça ele! digno de louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobe todo o nome! Canta pra encerrar! A igreja canta, vai! E sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão Pode chorar! grande é o meu Deus. Estenda a sua mão pra cá. Querido Deus, eterno Pai. Aqui está, Senhor, a Bia. Aqui está essa jovem que eu não sei o nome. Aqui está o Juninho. Estão voltando para a tua casa nessa noite. Esse é o maior sinal que tu estás conosco. Perdoa os seus pecados, as suas falhas. Nós, a tua igreja, oramos por ele. Aquele que te confessa diante dos homens do Senhor, confessa diante do Pai que está no céu. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas almas, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e que todos possam dizer com grande para encerrar. Abre a tua boca e te alegra e canta, vai! E quão grande é o meu Deus. É o teu Deus! É o teu Deus! É o teu Deus! É o teu Deus! Meu Deus. E todo Mais uma! Mais uma alma! Mais uma alma! Abre a tua boca que Jesus está salvando! Sobre todo nome, Pai! E sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Meu Deus! Meu Eu Deus! cantarei quão grande é o meu Senhor, aqui está a tua filha, irmã Rose.
está se reconciliando contigo também. Perdoa os seus pecados e suas falhas. Em nome de Jesus nós oramos. Não dá para segurar a tua glória, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus nós oramos. Nós te agradecemos. Aplauda o Rei dos Reis. Celebre o nome do Senhor. Celebre o Deus de Israel. Celebre o Deus de Judá. Celebre o Deus dos crentes. Adora. Pode sentar. Vou orar encerrando.